Olá, no Reflexões de hoje vamos falar sobre agro e ecoturismo. Uma região muito bonita que a gente tem, região de montanhas, que é bem mais frio. Aliás, muito bom para essa época do ano, período de inverno, para todo o ano, né? E nós temos aqui duas pessoas importantes nesse processo de promoção desse agro e ecoturismo, que é a Diomedes Berg, que é a subsecretária de Estado de Turismo, e o Jorge Saiter, que é presidente da Agroturis, que também é uma associação importante que congrega a parte de agroturismo, né? Fala um pouquinho sobre a associação, Jorge. Na verdade, essa associação ela surgiu de uma necessidade de nos organizarmos, né? Então, ela surgiu em 2004, né? Tacetu como um grande parceiro, o Sebrae como um grande parceiro, e ela veio, na verdade, para difundir o agroturismo de uma forma organizada no estado do Espírito Santo, porque até então era uma coisa muito solta, né? Então, a associação ela veio para isso. E ela, sim, ela tem sido um braço do empreendedor rural nessa área do agroturismo, junto com as instâncias de governança, junto com o governo estadual, junto com o Sebrae. Sim. E quem faz parte dessa associação? São os proprietários rurais? São proprietários rurais ligados ao agroturismo e simpatizantes, né? Não, a gente não é engessado que é só empreendedores rurais, não. Também temos vários setores que fazem parte da associação. Empresas que são fornecedores para o também temos, empresas que organizam eventos também fazem parte, né? Porque a gente precisa de todos, né? Subsecretária, Diomedes Berg, eu conheço o seu trabalho desde antes da atividade governamental no Estado, mas desde a sua participação no município de Domingos Martins, na região de montanha, promovendo esse tipo de atividade. Como que surgiu essa atividade? Como que surgiu esse desenvolvimento do agroturismo aqui no Espírito Santo? Então, esse movimento ele é da década de 80, 1980, nessa década. Os produtores rurais, né, com interesse, né, com a vontade de melhorar, principalmente com a vontade de melhorar a sua renda familiar, começaram então a agregar valor ao seu produto, né, a se organizar no sentido de estar ofertando o produto da agroindústria ou in natura diretamente ao consumidor final, ao turista. E o turista, com aquela vontade de voltar às suas raízes, de ter um contato mais forte com o campo, passaram a fazer visitas às propriedades e adquirir, né, o seu produto diretamente do produtor rural. Esse movimento ele se iniciou na região das montanhas, como você disse, né, em Venda Nova do Migrante, né, mais precisamente. Por isso, Venda Nova é hoje conhecido como a capital nacional do agroturismo, né, porque no Espírito Santo surgiu essa modalidade um pouco diferente do que já existia em outras partes do país e se chamou de agroturismo. Então, esse movimento começou aqui no Espírito Santo. Certo, porque existem outras regiões do país, como Itaipava, Campos do Jordão, que tinham um tipo de turismo, tem, né, um tipo de turismo, mas é um pouco diferenciado, não se passava mais diretamente nas propriedades rurais, né? Isso. Mas um turismo mais voltado para os hotéis, para as pousadas de luxo. O turismo rural, ele nasceu, acho que na região sul, né? Paraná e Santa Catarina, não é isso? E, quer dizer, já existia o turismo rural. Era o turista, ele se hospedava até nas propriedades rurais, né? Um pouco diferente daqui do Espírito Santo, que o turista, ele ia ao interior, né, do Espírito Santo e nessa passagem pelas propriedades eles adquiriam o produto. E com isso foi ampliando a renda, né, do produtor rural. E com isso também as secretarias municipais passaram a Secretaria de Agricultura do Estado, o próprio Sebrae, passaram a dar uma atenção maior e a qualificar esse produtor, né? De forma tal que hoje ele se tornou um destaque, um modelo a nível nacional, né? O presidente aqui, ele tem ido, né, presidente e os que o antecederam, né, fazer palestra, né, pelo Brasil afora,
E as propriedades hoje recebem visitas de outros estados para ver como é que é a história do agroturismo do Espírito Santo. Eu acho que vale destacar um fato importante da vinda também dos portugueses para cá, né? Que o Júlio Pinho, os proprietários da Lusitânia, né? Aquele primeiro restaurante que veio para cá, isso na década de 60, em 70, né? No final da década isso aí, final da década de 60. 60, início da década de 70. Trazido pelo Eliezer Batista, algumas pessoas que tiveram um papel importante também na formação desse glamour, né? Na região de montanhas, né? Isso, com certeza, a presença desses empreendedores, né, que fizeram ali investimentos, e nós passamos a ter então a infraestrutura turística, né, os hotéis, restaurantes, e a região passou a ter uma região muito cobiçada, né, muito... as pessoas, né, dos grandes centros da região metropolitana passaram a visitar, a passar os finais de semana, né, e isso acabou gerando uma movimentação turística na região muito importante também para o desenvolvimento do agroturismo. Certo. A gente vê, por exemplo, em algumas regiões, como o caso de Petrópolis, Itaipava, aquela região de Teresópolis, né? Núcleos de desenvolvimento turístico, mas uma periferia com muita ocupação irregular, favelas, etc. Na região nossa de montanha ainda temos um nível de equilíbrio bastante interessante, né? As pessoas têm um nível de renda bom, as pessoas todos têm uma maneira de locomover, ou tem um carrinho, uma moto, as propriedades têm infraestrutura, né? Esse é um diferencial que nós temos para outras regiões, né? Principalmente essa do Rio de Janeiro. E como manter isso? Olha só, é uma das nossas preocupações, porque a gente sempre tem dito assim, nos lugares que a gente vai no interior do estado, justamente para divulgar o agroturismo, para fortalecer o agroturismo, a gente tem colocado que até na preocupação da questão ambiental, porque essas ocupações irregulares, elas têm um impacto muito negativo na questão do agroturismo. E aí, o mais drástico do impacto desse daí foi Teresópolis agora, né? Justamente. Cidade, né? Então, e aí é uma preocupação nossa. O que a gente tem dito na questão nossa lá, propriamente do agroturismo, porque o que acontece muitas das vezes? Quando o produtor rural ele começa, porque isso é uma coisa muito interessante, porque o produtor rural ele passa a colocar preço no seu produto, né? A transformar o seu produto em natura para industrializado, vamos dizer assim, de uma forma artesanal, e ele começa a colocar preço, e ele começa a tomar gosto com isso. E uma das coisas que ele não pode deixar acontecer é justamente essas ocupações e também não deixar de produzir, né? Porque o turista que vai no agroturismo, ele quer ir lá também ver a produção agrícola. Então, é uma preocupação nossa. E a questão das ocupações é justamente porque elas geralmente são feitas de uma forma irregular, até porque não há uma fiscalização, né, eficiente que poderia, talvez, até coordenar isso. Não é que não se deva fazer, não é isso. A gente não quer que as pessoas da cidade, ou lá que transformam uma vila lá, vamos transformar isso aqui numa vila. Tá. Se for de uma forma organizada, talvez fique até bacana, né? O problema é que se faz de qualquer maneira e que pode também acontecer essas tragédias, como aconteceu em Teresópolis e acontece por aí afora. Deve ser muito difícil, né, por causa da valorização do preço do lote, dos terrenos que aumentaram bastante, né? E aí esse é o problema, porque na maioria das vezes, quando isso acontece, eles vão naquelas pessoas que já estão assim, com problemas, inclusive financeiros, e isso gera problema. Então, quando o agroturismo, ele vem, a gente sempre diz assim, que ele vem justamente também inibir isso. Por quê? Porque primeiro você consegue colocar a mulher no mercado de trabalho, que a força do agroturismo, eu falo que não vem do homem, vem da mulher, e nas pequenas propriedades rurais. E o jovem, né, nós precisamos da ocupação, o jovem no interior. E aí, ocupação e também infraestrutura de internet, que também é um problema nosso lá no interior, né? De internet, de estrada, de TV, enfim. Esse é um problema. E quando você dá essa ocupação ao jovem, você inibe muita coisa, inclusive essas ocupações.
Vamos a um rápido intervalo, voltamos já. Fique conosco.